Enem 2022, aplicação digital, caderno amarelo, questão 94. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário, incapaz de desencadear a patologia, ou seja, um protozoário não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então você tem lá o Trypanosoma cruzi, beleza? E ele libera essas moléculas, que são moléculas tumorais, beleza? Moléculas do tumor, moléculas tumorais. Beleza. E aí, quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Então, essa moléculazinha aqui, ela vai lá para o organismo, e aí as células de defesa da gente produzem, então, anticorpos, né? Que vão se ligar a isso aqui e vão entender que isso aqui é algo ruim, é algo que tem que ser combatido. Beleza? Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, seja a Trypanosoma cruzi, ou seja, o tumor, no caso, né? E é como se elas lutassem apenas contra o protozoário. Beleza. Então a ideia é essa: é você induzir o sistema imunológico a combater essa molécula, que é uma molécula tumoral, mas que quem jogou, quem deixou bem visível para o sistema imunológico foi o Trypanosoma cruzi. Quem sabe o tumor ele estava escondendo bem essa molécula, entendeu? Isso acontece, né? Isso é bem comum dos tumores fazerem isso. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que atacasse, né, fazendo com que essas defesas ataquem o tumor? Letra A, autoimunidade? Não. O que é autoimunidade? É quando o sistema imune ataca o próprio corpo, células saudáveis do próprio corpo. Ah, muita gente marcou isso aqui. Ah, ele não está atacando células do tumor. As células do tumor não eram células nossas que, né, deixaram a sua programação genética do lado e, né, se reprogramaram e ficaram descontroladas? Não, tá? Quando o corpo ataca células cancerígenas, ele está fazendo imunidade, que é a imunidade adaptativa junto com a inata. Beleza? Vai depender aí dos mecanismos utilizados. Mas não é autoimunidade. Autoimunidade é quando o corpo ataca células saudáveis do próprio corpo. Um exemplo é a diabetes mellitus tipo 1, onde o sistema imunológico ataca as células do pâncreas e a pessoa, né, fica sem a produção de insulina. Hipersensibilidade também não. Hipersensibilidade é aquelas que causam, por exemplo, as alergias. É uma pessoa que é hipersensível a uma determinada molécula do camarão, por exemplo. Tá? Isso aqui não é hipersensibilidade. Ativação da resposta inata, tá? A resposta inata é quando você tem células que vão fagocitar, por exemplo, tá? Macrófagos que vão lá e engolem bactérias para destruir, mas você aqui está tendo anticorpo, porque é uma proteína que foi apresentada. Contra proteínas, o nosso corpo ele produz anticorpos. Anticorpos faz parte da resposta adaptativa, não inata, beleza? Então não é essa aqui, tá? Muita gente, inclusive, deve ter se confundido aqui. Hum, Elas atacam o tumor porque você tem uma apresentação de um antígeno específico. Perfeito. Qual é a estratégia? É apresentar para o sistema imunológico um antígeno, uma molécula do tumor. O que é antígeno? O antígeno é toda molécula, é toda partícula que consegue estimular, basicamente, uma produção de anticorpos. Então, a gente reage contra antígenos. Como a gente reage? Produzindo anticorpos contra ele. Então, é justamente isso aqui. Beleza? Desencadeamento de processo anti-inflamatório. Não. Tá? O anti-inflamatório só vem depois do ataque. Você está desencadeando, na verdade, um processo inflamatório. Não. Porque quando você desencadeia a produção de anticorpos, muitos desses anticorpos podem vir a ativar processos inflamatórios. Que é bom nesse caso, né? Desde que a inflamação seja no tecido tumoral. Desde que a inflamação aconteça lá, para chamar mais células de defesa, para chamar mais ataque contra o tumor. Então, não é anti-inflamatório. Se fosse inflamatório, talvez até seria, né? Está desencadeando o processo inflamatório, mas anti-inflamatório não. Tá? Um processo anti-inflamatório acontece depois que aquela lesão está sendo curada, aquela inflamação está sendo resolvida. Ou quando você toma um medicamento anti-inflamatório, sei lá, okay, um antihistamínico, e você quer diminuir aqueles sintomas de uma inflamaçãozinha devido à alergia, beleza? Que a histamina ela é uma molécula que pode estimular a inflamação. Então, letra D é a resposta disso aqui. Beleza? Você está apresentando um antígeno específico para o sistema imunológico, que agora vai entender que qualquer
coisa que tem essa molécula aqui é algo ruim, tem que ser atacado, tá? Que no caso vai ser o tumor. E é isso. Qualquer coisa, dúvidas, deixem aí no comentário. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like aí, se inscreve no canal. Valeu!